Embora tenham ocorrido avanços significativos nas condições sociais desde a época retratada em O Cortiço, ainda existem paralelos notáveis e desafios sociais persistentes. Moradias e condições de vida. No livro, O Cortiço representava habitações coletivas superlotadas e insalubres. Atualmente, ainda existem áreas de habitação precária, favelas e moradias inadequadas em muitas partes do mundo, mas houve melhorias significativas em regulamentações de segurança e acesso a moradias dignas em muitos lugares. Imigração. O livro retrata a chegada de imigrantes portugueses ao Brasil e as dificuldades que enfrentavam. Nos tempos de hoje, a imigração continua a ser um fenômeno global, com desafios como adaptação cultural, a xenofobia e políticas de imigração variando de país para país. Racismo e discriminação. No livro, o racismo era uma realidade presente na obra, especialmente contra os personagens negros. Nos dias atuais, o racismo e a discriminação racial persistem em várias sociedades, com movimentos antirracistas buscando justiça e igualdade. Exploração do trabalho. A exploração da mão de obra era evidente na época do livro, com muitos personagens trabalhando em condições difíceis. Embora nos anos atuais tenham havido progressos nas leis trabalhistas e direitos dos trabalhadores, a exploração do trabalho, incluindo o trabalho infantil e salários insuficientes, ainda é um problema em algumas indústrias e regiões. Moralidade e hipocrisia. O livro demonstra que a hipocrisia é um tema central, com personagens julgando moralmente os outros enquanto tinham comportamentos questionáveis. Os anos passaram, mas ainda existe a hipocrisia na sociedade que persiste em ter julgamentos morais frequentemente encobrindo contradições éticas em vários níveis da sociedade. Assim, vemos que a obra O Cortiço reside em sua capacidade de nos lembrar que muitos dos desafios sociais e culturais que enfrentamos hoje têm raízes profundas na história e na literatura, trazendo o poder de manter viva a discussão e a conscientização sobre esses temas, contribuindo para a mudança e a compreensão em nossa sociedade contemporânea. O livro Cortiço nos apresenta uma variedade de personagens que representam diferentes estratos sociais e características humanas. Alguns dos personagens mais importantes do livro podemos começar falando sobre João Romão, um português ambicioso que se torna o dono do cortiço. Ele é um homem muito ganancioso e que chega a explorar os moradores em busca de receber mais lucro. A sua amante, Bertoleza, é uma mulher que faz de tudo para ajudar ele nos negócios, mas acaba sendo explorada e oprimida em suas mãos. Rita Baiana, que é uma mulher muito atraente e sensual, cuja sua beleza exerce um grande poder e uma grande influência sobre os homens do cortiço. Jerônimo, que é seu marido, inicialmente trabalha para o João Romão, mas depois de se envolver em uma luta pelo poder no cortiço, ele acaba criando esse grande conflito em torno dos dois. Piedade, uma jovem tímida e religiosa que se casa com Jerônimo, ela é um grande contraste em relação aos outros personagens. Pombinha, que é filha de Jerônimo e Piedade, uma personagem que simboliza a luta entre a influência do meio e a moralidade. E temos também Firmo, um capoeirista e rival de Jerônimo, que compete por Rita Baiana. O cortiço abriga uma diversidade de moradores, incluindo imigrantes, escravos libertos e pessoas de diferentes origens étnicas e culturais. Esse ambiente servia como um microscópio da sociedade brasileira da época, onde as tensões raciais, sociais e sexuais acabavam por se desenrolar. E é nesse cenário que os personagens enfrentam suas lutas diárias, os conflitos e as paixões que são explorados ao longo da narrativa. No decorrer do livro, temos vários conflitos. Alguns deles são a aquisição do cortiço por João Romão, onde um português imigrante adquire o cortiço e marca o início da exploração e da sua busca pelo lucro. A relação entre o dono do cortiço e a sua amante Bertoleza é marcada pela exploração e pelo conflito, especialmente quando ele a submete a fazer trabalhos forçados. Temos também a rivalidade entre Jerônimo e Firmo, que é o capoeirista, devido a Rita Baiana, que acaba por criar um conflito central na história, roubando bastante da atenção. Jerônimo até tenta deixar para trás a sua origem humilde e trabalha muito duro para melhorar sua posição social, tornando-se assim um exemplo de determinismo naturalista. Também no livro temos muitos conflitos raciais e étnicos, onde uma
mistura de culturas e etnias abriga o cortiço, o que gera muitos conflitos e preconceitos raciais entre os personagens. Também temos por chegar numa parte onde um incêndio devastador destrói todo o cortiço, resultando em muitas tragédias pessoais e assim acentuando cada vez mais e mais as tensões entre os moradores. Muitos personagens no livro enfrentam suas lutas diárias, suas lutas pessoais, pela sobrevivência em um ambiente hostil e superlotado, onde o mais forte muitas vezes prevalece. Publicado em 1890, no século XIX, O Cortiço de Aloysio de Azevedo é uma peça fundamental para entender o desenvolvimento da sociedade. A história se passa no Rio de Janeiro, no século XIX, e explora a vida dos habitantes de um cortiço, refletindo as condições sociais e históricas da época. O Brasil estava passando por uma série de mudanças sociais e econômicas, como a abolição da escravatura, que ocorreu em 1888, que se deu por vir apenas alguns anos antes da publicação do livro. Aliás, isso teve um grande impacto na sociedade brasileira, uma vez que a mão de obra escrava foi substituída por trabalhadores imigrantes libertos que viviam em condições precárias. O livro retrata a urbanização crescente do Rio de Janeiro, com a construção de cortiços para acomodar a população em crescimento, e faz uma crítica social, onde Aloysio de Azevedo usa da obra para dar sua opinião contundente à sociedade da época, denunciando a miséria, a exploração e a corrupção. O movimento naturalista, que teve seu auge no final do século XIX, enfatiza a influência do ambiente e da hereditariedade sobre o comportamento humano. O cortiço incorpora esses princípios ao descrever a vida na habitação coletiva e mostra como as condições precárias e como um meio influenciam no comportamento e o destino dos personagens. A obra também aborda temas como o determinismo, a luta pela sobrevivência e a exploração da sexualidade humana, que são características do naturalismo na literatura brasileira. É o só. Os bichos são muitos e todos fazem a família, a cachorrada e a gatarrada. E fazem a família para viverem juntos, para se ajudarem e para comerem também. Porque conforme as ocasiões, é uns comerem os outros, ora uns, ora outros, conforme os dias, pois o homem é assim como a cachorrada e a gatarrada.